O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia. Subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois, pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, 1º de dezembro de 2021, estamos na primeira semana do Advento, na quarta-feira, e nós nos deparamos com essa questão aqui, aonde Jesus dá de comer porque as pessoas estavam com muita fome. E ele percebeu que as pessoas estavam com fome e ele quis dar o alimento. Uma coisa importante, porque isso é uma pergunta que nós poderíamos fazer. Nós estamos no tempo do Advento, estamos nos preparando para celebrar o Natal do Senhor, a sua primeira vinda, mas ao mesmo tempo nós estamos nos preparando para a sua segunda vinda, que vai se dar a qualquer momento e nós não sabemos. E a igreja coloca justamente essa passagem do Evangelho onde Jesus faz essa multiplicação dos pães. Vejamos na primeira leitura, que é do profeta Isaías, capítulo 25, de 6 a 10a. Ele diz assim: Naquele dia o Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Nesse monte. Mas que monte é esse? Lá em Jerusalém existe o Monte Sião. Primeiramente, nós precisamos saber que Jerusalém está no monte. Por isso que quando fala que se vai para Jerusalém, não se vai descendo para Jerusalém, se sobe para Jerusalém. E ali tem o Monte Sião. E é nesse Monte Sião que está o Templo de Jerusalém. E ali o sacrifício
da antiga aliança era oferecido lá no Monte Sião. E é justamente desse Monte Sião que Jesus foi crucificado. E nesse Monte Sião, na quinta-feira santa, Jesus falou para os discípulos: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Ali foi instituído o novo sacerdócio, o sacerdócio da nova aliança. E nesse mesmo lugar, naquela noite de quinta-feira santa, Jesus instituiu a Eucaristia. Então, ao mesmo tempo que Isaías, há uns 400 anos atrás, mais ou menos, ele fala que no monte vai ser dado um alimento de ricas iguarias. Isso aqui é uma metáfora. Enquanto as pessoas estavam pensando, que eles iam lá nesse monte, trazendo uma linguagem mais popular para nós aqui brasileiros, nesse monte vai ter um churrasco, o pessoal estaria tudo com fome e lá se faria um churrasco. Uma linguagem mais humana. Deus estava falando do sacrifício da missa que iria acontecer e da Eucaristia, que seria o nosso alimento, o corpo do Senhor. Jesus, que está presente na sua divindade e na sua humanidade. Hoje ele se encontra no céu, mas se encontra nos altares, quando o sacerdote coloca o pão e o vinho para serem transubstanciados. Ele fala até de vinho, o vinho que é colocado e vai se transformar, vai se transubstanciar no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse monte, Deus vai nos dar o alimento. Aí Jesus hoje está ali em outro monte, que não é o Monte Sião, estava ali pregando o Evangelho, e ele viu que o povo estava com fome. Eles não podem ir para casa. Olha, eles não podem retornar para casa sem o alimento. Tem alguma coisa aí para comer? Ah, tem, Aqui é São Mateus que está falando da multiplicação dos pães. Aqui não é a multiplicação dos pães segundo o Evangelho de São João, no capítulo 6. E aqui ele diz: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. E alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças ao gesto do sacerdote na hora da missa. Ele pega o pão, ele pega o vinho, ele dá graças. Depois: isto é meu corpo, isto é meu sangue, e dá para o povo se alimentar. E aqui, e os dava aos discípulos, que serão os novos sacerdotes também do Novo Testamento, e vai dar de comer para essas pessoas. Então vejam, enquanto nós nos preparamos para celebrar a primeira vinda do Senhor, Ele já veio, já nos salvou, já retornou para a casa do Pai e disse que iria voltar. E ao mesmo tempo nós esperamos a segunda vinda dele, que pode ser a qualquer momento. Deus nos dá o alimento que vai nos fortalecer nessa caminhada. Então, todos os dias, primeiramente, todos os domingos, a igreja católica, ela se reúne para receber Jesus, que vem a nós na sua presença eucarística. Vinde, Senhor Jesus. Senhor, eu não sou digno, nós vimos esses dias, eu não sou digno de que tu entres na minha casa, no meu coração, mas dizes só uma palavra e eu serei salvo. Então a comunidade católica se reúne para
nesse tempo, entre a primeira e a segunda, nós recebermos Ele que vai nos dar força, porque sem a Eucaristia, nós não vamos conseguir aguardar o Senhor na fidelidade. Sem a Eucaristia, nós não vamos estar prontos para recebê-lo quando Ele vier na sua glória, para buscar os seus eleitos. Então o Senhor nos dá o alimento. Esse alimento, para nós católicos, ele precisa ser desejado. E muito desejado. A minha alma tem fome de Deus. É assim que nós católicos deveríamos caminhar dia após dia. A minha alma tem fome de Deus, eu preciso me alimentar de Deus. Porque se eu não me alimentar dele, Satanás vai me desviar. E aí eu não vou estar preparado para recebê-lo. Porque a missão de Satanás é qual? É nos desviar. E ele vai colocando em nós outros desejos que não são os desejos de Deus. Eu vou fazer uma comparação para vocês entenderem como é que nós deveríamos estar. Eu não sei se vocês já viram uma pessoa que é viciada. Aquela que é dependente da bebida, dependente da droga. Hoje tem pessoas que são dependentes até da internet, né? Se você tirar, ela morre. Imagina, aquele que é dependente do álcool, ele vive para o álcool, ele quer o álcool, ele dorme, ele acorda pensando no álcool ou na droga. Ele vive para a droga, ele dá a vida pela droga, ele tem vontade, ele não consegue viver sem aquilo. Isso é um vício. Vou usar o termo agora para entendermos. A Igreja Católica deveria ser viciada da Eucaristia. Entenderam o exemplo que eu dei agora, né? Esse vício, eu preciso da Eucaristia, eu necessito receber Jesus. Sem Ele eu não consigo viver. Então deveria ser, eu acordo, eu durmo, eu acordo pensando, eu preciso saciar a minha alma. Se eu não saciar a minha alma dele, eu morro. Como é que o dependente fica se não tem? Ele fica assim tremendo? Como é o nome que se dá quando... Isso, aquela abstinência que dá na pessoa, porque não comer, ela fica ali, eu preciso. A igreja deveria estar assim. Nós não podemos acostumar de ficar sem a Eucaristia. Infelizmente, a pandemia, que deveria ter causado no coração dos católicos essa abstinência, esse desejo, reverteu para muitos. Muitos acostumaram, ficaram sem a Eucaristia, agora voltou às celebrações. Esperemos, né, que já está falando aí de um novo surto da pandemia. Esperemos em Deus que as igrejas não venham a fechar. Espero que as autoridades eclesiásticas tenham até aprendido. E vamos dar, com decreto ou sem decreto. Espero que isso tenha levado a esse aprendizado. Mas você vê, no início, as pessoas... elas até que ficaram, nós precisamos da Eucaristia, precisamos da Eucaristia. Depois acostumaram e agora estão sem Eucaristia, mesmo com a igreja aberta. Claro, graças a Deus, tem um grupo que persevera, que lutou nesse tempo, fez tudo, comungaram, participaram do santo sacrifício do Senhor e continuam firmes
mas tem outros que acostumaram. Então, realmente, essas pessoas, elas praticavam apenas um ato. Elas não tinham fome de Deus. Foi algo que eles aprenderam com os pais. E agora, tanto faz como tanto fez. A gente assiste em casa, pela TV, não quer ir mais para a presença, porque o sacramento é presença. Não tiveram essa fome, essa sede, essa necessidade. Eu fico impressionado, uma pessoa que se dizia assim católica, até de missa diária, porque primeiramente eu falei só da missa dominical, mas graças a Deus as pessoas estão descobrindo que elas não precisam só no domingo, elas precisam também na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda e assim por diante. Elas descobriram essa necessidade. Mas eu fico impressionado como um católico que estava nessa situação, aí eles mudam e vão para essas seitas. E de um dia para o outro, eles ficam sem a Eucaristia e parece que não faz falta. Eu não entendo. Agora eu encontrei Jesus. Bem, vocês querem um encontro maior, um encontro pessoal, e é pessoal mesmo, com Jesus do que na Eucaristia. Existe um encontro pessoal melhor do que esse? Às vezes eu fico vendo as pessoas dizer, ainda não tive meu encontro pessoal com Jesus Cristo. Eu pergunto para elas, você comunga? Sim. Então você está querendo o que mais? Está querendo emoção? Porque o pessoal confunde encontro pessoal com Jesus com emoção. Isso é coisa de protestante. Isso é coisa de evangélico. Os evangélicos é que dizem assim, eu tive meu encontro pessoal com Jesus. Como foi? Ah, foi assim, eu senti, estremeceu tudo por dentro de mim, aquela coisa toda. Não, isso aqui muitas vezes é emoção. Encontro pessoal com Jesus Cristo se dá na Eucaristia. Isto é meu corpo, isto é meu sangue, o corpo de Cristo. E nós dizemos amém. E ali nós temos o nosso encontro pessoal. Deus entra dentro de nós. E ali nós ficamos com Ele. Quer encontro pessoal maior do que esse? Não tem, meus irmãos. Ou nós acreditamos que Jesus está presente na Eucaristia, ou realmente nós vamos ficar à cata de emoções para dizer que agora eu me encontrei com Jesus. Não, nós nos encontramos com Jesus. O primeiro momento, o primeiro encontro pessoal que você teve com Jesus Cristo, pessoal mesmo, de presença dele, foi na sua primeira comunhão. Imagine Santa Baquita, na hora que ela recebeu Jesus pela primeira vez, ela disse que a alma dela entrou numa alegria tão grande que ela não podia imaginar, ela não tinha nem como explicar aquele momento, encontro pessoal com Jesus Cristo. Então eu pergunto, como é que um católico deixa a Igreja Católica para ficar sem Jesus? Como é que vai se preparar para a vinda, para a segunda vinda dele? Como São Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 11, quando ele fala a respeito da Eucaristia, ele diz que esse sacrifício ele precisa acontecer até que Jesus venha. Imagina, né? Ao mesmo tempo que nós esperamos ele vir, isso é um mistério insondável, que a nossa inteligência é muito pequena para entender. Ao mesmo tempo que nós esperamos ele voltar, ele já está aqui em nós. Ao mesmo tempo que ele vem na glória, nós já o recebemos, ele todo dia, ele está aqui dentro de nós. Dá para entender isso? Não dá, mas eu creio. Por isso que para mim, é mais importante eu celebrar a missa de manhã. Por que eu gosto de celebrar a missa de manhã?
É o primeiro ato do meu dia, receber Deus. A pessoa passa o dia todo, briga com um, briga com outro, discute com um, discute com outro, tanta preocupação na cabeça e tal, aí vai para missa não sei em que horário, tudo correndo, tudo agitado para receber Deus. A gente tem que receber Deus na calmaria. Como o salmista diz, já de manhã a minha alma já anseia por Deus, até mesmo antes do sol vir, eu já estou indo em busca dele. Imagina todo dia quando eu acordo, eu digo, nossa, vou me preparar para celebrar a missa, porque eu preciso receber o meu Deus. Porque sem ele, como é que eu vou conseguir viver o dia? Tanta bordoada daqui, bordoada de lá. Tanta situação que vem. O que me dá força é essa Eucaristia que eu celebro já cedo. Porque aí eu vou estar pronto para lutar contra o pecado, lutar contra as adversidades, as situações. Aí é nessa Eucaristia, esse Jesus que eu recebo já cedo, que eu vou pedir a Ele, Senhor, dá-me paciência nessa situação, porque dá vontade de dar um murro na cara. Mas me ajuda, segura a minha mão, Jesus. Ele vai me segurar porque eu já recebi. Porque sem a Eucaristia eu fico irracional. Eu fico igual um animal. Como o animal, ele é irracional, e ele não precisa de Deus, vai mexer com o animal para você ver o que ele vai fazer com você. Você não vai avançar. Mas com a Eucaristia que eu recebo, e eu preciso encontrar, ou melhor, quando Jesus vier na sua glória, ele precisa me encontrar na paz do Senhor Jesus. Então eu já recebo ele, para nos momentos das coisas do dia a dia, eu estar ali, sabe, em paz, com tranquilidade. Porque sem Jesus eu não sou nada. Eu já contei aqui para vocês que, logo quando eu conheci assim, lá no início, a renovação carismática, né? Tenho muito que agradecer a renovação carismática, foi meu irmão que me levou. Sem ela, eu não sei onde é que eu estaria hoje, não. Não sei onde é que eu estaria. Mas claro, com o decorrer do tempo, a gente vai amadurecendo nas coisas. Mas eu me lembro, eu ia tanto nos grupos de oração, mas na verdade, a minha alma, ela tinha sede de Deus, fome de Deus. Mas eu ainda não tinha entendido que tudo estava na missa. E aí eu participando de um encontro, o nome desse padre é o Fradão, não sei nem se ele é vivo ainda. Aí o Fradão, no retiro que nós estávamos participando, ele começou a falar da missa, o que é o sacrifício da missa, falou da Eucaristia, falava que para nós recebermos Jesus, precisávamos estar sempre em estado de graça, nunca permitir que o pecado entrasse, o mortal, que o pecado tomasse conta da nossa alma, porque senão nós não podíamos receber, senão nós iríamos cometer o sacrilégio. Eu não sei, quando eu vi aquele padre falando tudo aquilo, eu disse, agora eu vou para a missa. Eu comecei a participar da missa, era 4 missas por dia que eu participava. Tamanha era a minha necessidade. E todo dia eu ia me confessar, como eu sempre conto aqui para vocês. Toda missa que eu ia, chamava o padre para me confessar. Ele disse, meu filho, você não tem mais pecado, não. Porque toda hora eu estava lá me confessando, porque eu queria receber Jesus em estado de graça. Eu não queria receber Jesus e cometer sacrilégio de pecado. E aí quando eu viajava para algum lugar, eu já procurava saber o horário de missa, para eu saber qual o horário de missa, porque eu tinha que participar da missa. E aí, a partir daí, eu vivia da missa, eu vivia da Eucaristia, e vivo da Eucaristia hoje, até que graças a Deus eu encontrei minha vocação. Aquela palavra de ontem do Evangelho, de hoje em diante tu serás pescador de homens, essa foi a palavra-chave para eu ser sacerdote. Mas vocês sabem que
Já quando a minha bisavó me tirou lá da barriga da minha mãe, ela disse, o nome dele será José, ele vai ser padre. Minha mãe e meu pai vieram me contar numa Páscoa que aconteceu aqui na Canção Nova. Eu já era sacerdote, eles nunca me contaram isso. E aos 19 anos eu me encontro com esse desejo de ser sacerdote. Imagina aquele desejo dentro de mim de entender que no momento em que eu impusesse as minhas mãos no pão e no vinho, iria se transformar, transubstanciar no corpo e no sangue de Jesus. Eu já não iria mais depender de padres para eu comungar. Eu mesmo já iria fazer aquilo. Eu me lembro que nos meus primeiros anos de padre, quando eu impunha as mãos para consagrar, minhas mãos ficavam quentes. Elas ficavam quentes. E daí então, meus irmãos, ficar sem celebrar missa jamais na minha vida. Eu gosto muito de jogar futebol, né? Eu gosto dos esportes, né? Eu jogo vôlei, eu jogo basquete, todos esses jogos, aí eu jogo. E modéstia à parte, não sou ruim não, eu sou bom. Aí o pessoal hoje me olha e pensa que eu não... Meu pai até dizia que se eu não fosse padre, eu seria jogador de futebol. E como eu gosto muito de jogar futebol, um dia eu fiquei pensando assim, eu vou parar de jogar futebol, sabe? Porque vai lá que eu quebre a minha perna. Aí eu vou ficar com a minha perna levantada lá e vou ficar sem celebrar a missa. Parei de jogar bola para não ficar sem celebrar a missa. Claro que as fatalidades elas acontecem, mas veja a cabeça minha, né? Eu não vou jogar bola porque eu posso quebrar minha perna. De repente eu vou ficar com a perna para cima e não vou poder celebrar a missa. Eu ficar sem celebrar a missa? Não. Vocês querem me matar? Façam isso. Me prendam, me coloquem num lugar que eu não possa celebrar a missa. Você vai ver o que vai acontecer. Em uma semana eu morro. Primeiro, porque eu não celebrei. Segundo, porque vai uma tristeza muito grande na minha alma. Vou ficar numa depressão tão grande. Terceiro, não vou poder comungar, então só me resta morrer. Aí eu acordo cedo para celebrar. Porque a minha alma tem sede de Deus. Então eu termino essa homilia dizendo para vocês o seguinte: você que é católico, não deixe Satanás tirar de você o gosto da missa, a necessidade da missa, o desejo de receber Jesus até que Ele venha. E você que é católico e que abandonou a Igreja Católica, porque eu sei que tem muita gente que ouve essas homilias que são enviadas aqui. Então hoje, no dia 1º de dezembro de 2021, eu estou dizendo para você, por que você não volta? Você ficou só com a palavra de Deus? A palavra de Deus tem aqui também. Você está mancando, você está andando com uma perna só. Você precisa andar com as duas. Palavra de Deus, sim. O ensinamento da igreja através do magistério, a tradição oral. Esse é o primeiro. Catecismo, doutrina, isso sacia a alma também. Mas para ela ser completa, precisa da Eucaristia. Por que você não volta, larga esse orgulho? Você deixou a Igreja Católica só porque um padre não te atendeu bem? Bem, a Igreja Católica não tem só um padre, tem muitos. Por causa de um, agora você abandonou a Igreja Católica por causa de uma situação e ficou sem a Eucaristia. Ainda mais que Jesus disse que aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. Então significa que quem não come e não bebe, não vai ressuscitar, não vai para o céu. Você quer mais clareza do que isso? Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim, eu permaneço nele, na sua presença real.
E você ficou assim, se abandonou a igreja? Atrás de Martinho Lutero, fica com Pedro, meu filho. Fica com Pedro. Martinho Lutero estava decepcionado com a igreja. Pedro não. Fica com Pedro. Recebe Jesus e espera ele chegar. Mancar? Não sei como é que você está conseguindo andar com um pé só. Anda com os dois. Volta. Larga esse orgulho de lado. Agora voltando para mim de novo. Senhor, não permitais jamais que eu fique sem celebrar a missa um dia sequer. Porque, Senhor, Tu sabes que se eu ficar, eu morrerei de fome e eu não posso morrer de fome. Eu posso até morrer de fome de comida natural, mas essa, Senhor, jamais. Não permita, Senhor, até que Tu venhas. Só pararei, Senhor, se de acordo com a Sua graça, com a Sua vontade, melhor dizendo. Eu só deixarei de celebrar a missa, Senhor, se o Senhor quiser. Mas da minha parte, o Senhor sabe que eu não quero. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe, Maria Santíssima.